Bom dia, é um prazer estar com os irmãos de novo. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 5, mas enquanto você abre, só queria chamar a atenção, tem uma irmã da nossa igreja, Yuri Lee. Ela é filha de um diácono, alguns conhecem, outros usam aí, Byung-Hun Chipsanim. Ela foi para a Coreia, porque em caráter de urgência, porque foi detectado um câncer linfático. Então ela foi rapidamente para lá para ser tratada, e a gente gostaria de gastar um tempo em oração, intercessão pela vida dela. Vamos estar orando. Pai querido, nós queremos colocar a vida da tua filha diante do Senhor, ó Pai, de tudo que vai acontecer, ó Pai, lá na Coreia. Senhor Deus, o Senhor esteja com a mão dos médicos, ó Pai, e todas as pessoas que vão estar em contato com ela. Senhor Deus, mas também nós pedimos, ó Pai, agora em nome de Jesus, que a tua cura, ó Pai, venha. Que a mão, ó Pai, também dos médicos seja usada para isso. E que a sua filha seja logo restaurada, em plena saúde, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus. E nós como igreja possamos continuar a interceder, ó Pai, por ela. Tu sabes a aflição da família, dos amigos, ó Pai, e que, Senhor Deus, o Teu Espírito possa vir agora confortar o coração da Tua filha, sabendo que o Senhor está com ela, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos estar lendo o texto, é um pouco longo, tá? Mas aqui é uma história, uma narrativa. Então, vamos contar, lendo a partir do versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Genezaré, está escrito aqui. Todo mundo achou? Marcos capítulo 5? Aí eu vou estar procurando ler. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo,
Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Texto longo, provavelmente é um texto que alguns de vocês já ouviram, já conhecem, já devem ter tido algum contato. E quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que chama a nossa atenção nesse texto é o milagre e a libertação, né? Chama a atenção, é claro, o poder de Jesus sobre os demônios e o poder de Jesus sobre a doença, né? São duas coisas aqui que acontecem e a gente gosta, e ao mesmo tempo é uma coisa que a gente, se a gente não tem isso no nosso dia a dia, é uma coisa também um pouco distante de nós, porque pelo que eu sinto, talvez muita gente talvez nunca viu libertação. Alguém aqui já viu um endemoniado? Desculpa perguntar. Alguém já viu um endemoniado? Levanta a mão. Viu? Pouquíssima gente. Então, essa realidade que Jesus está mostrando, que a Bíblia está falando, parece ser uma realidade um pouco distante, porque não é algo que a gente tem contato no dia a dia. O mesmo acontece com a cura, tá? Quando a gente vê a cura acontecendo. E eu não vou falar disso, na verdade, né? Mas eu gostaria de dar uma introdução sobre isso. Primeiro, que eu gostaria de falar que Jesus, ao contrário de que muita gente pensa, quando a gente ouve Satanás, diabo, a gente ouve assim, fica, nossa, ele deve ser muito poderoso, né? Só que, segundo esse texto, e não somente esses textos, mas outros textos mostram a mesma realidade, é que não há comparação entre o poder de Jesus e de Satanás. Não é comparável, não é uma coisa assim, que eles estão lutando de igual para igual. Darth Vader, tipo isso, com Luke Skywalker, é a mesma coisa? Eu não sei mais. E começam a brigar uma batalha entre o bem e o mal, que é igual. Evidentemente que o mal existe, mas quem já teve o contato sabe que o poder de Deus é muito maior. Eu vou contar só uma experiência, só para abrir, né? Para a gente tirar qualquer tipo de, né? Então, você vai achar que... Mas eu lembro, a minha primeira experiência foi uma experiência terrível. Eu nunca tinha visto isso. Eu não fui ensinado em seminário como ministrar essas coisas. Então, eu ficava meio longe dessas coisas. Até que na igreja onde eu servia, vieram me chamar. E como eu tinha acabado de entrar, isso era em 1991, bolinha. 1991 para 92, faz tempo pra caramba. Me chamaram. Daniel. E como eu era o Chondosar, né, tipo, o líder espiritual dos adolescentes e crianças da igreja lá, vieram chamar achando, ele tem a solução para isso. Daniel, vem aqui, Jesus te ajudar. Eu falei, por quê? Lá no último andar tem uma pessoa endemoniada. Aí eu tremi na base. Só que você tem que mostrar coragem, né? Vamos lá. Só que ninguém queria subir, porque a imagem que eu tinha era do filme Exorcista. A mulher que viraria o pescoço,
ia levitar. Eu falei, ai meu Deus do céu, se for aquilo, né? Mas quando eu cheguei lá, eu vi. Só que eu estava com tanto medo. Eu lembro de estar escalando a escada assim, não subindo assim, mas sabe quando você se ajoelha sobre assim? Eu estava assim, ninguém estava vendo. E quando eu botei assim meu olho na escada, a cena era horripilante. Era mais ou menos assim. Ela estava no piano. E nessa que estava no piano, ela não estava tocando música. Sabe aquele negócio? Umas coisas medonhas, cara. Aí tremi da base. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? E de repente, a cena era daqueles filmes de terror, parecia. Ela estava com o cabelo assim, ó. Sabe aqueles filmes lá, O Chamado? O cabelo assim na frente. E aí de repente ela parou de tocar. E ela olha assim. Cara, eu saí correndo. Na hora que ela olhou, eu saí correndo. Ai meu Deus do céu. Aí, gente, eu não sabia o que fazer. E eu lembro que o pastor estava dirigindo uma assembleia. Tinha acabado o culto, estava na assembleia geral da igreja. E aí eu entrei correndo pelo meio da igreja, sem ligar quem estava olhando. Eu falei, pastor, tem uma pessoa endemoniada lá em cima, o que eu faço, né? Ele falou, vai expulsa. Eu falei, meu Deus do céu, não sabia o que fazer. Voltei, e aí eu chamei meu amigo. Meu amigo ele é o pastor do Ionab, é o pastor Marcos, né, Bolívia. E ele foi junto comigo. Só que a gente parecia um bando de covarde, porque a gente foi quase de mãos dadas, assim, subindo, porque ele também não sabia o que fazer. Só que ele era mais corajoso que eu. E ele foi subindo, eu também. E aí, ele teve mais coragem que eu. Fui sentar ao lado dela. E aí ele começou a tocar piano, porque ele sabia tocar piano, e começou a cantar louvor. E nessa que começou a adorar, ela começou a fazer assim, tal. E eu falei, nossa, funciona. E ele começou a cantar, majestade, majestade. Eu, majestade, sabe quando você quer assim se encher e falar, Jesus, ajuda aqui, cara. Majestade, com medo, mas tentando confiar. Enfim, o que aconteceu é que ela ficou em paz. Só que até aquele momento a gente não sabia o que fazer. Para que falar isso? Um simples louvor foi capaz de atormentar os ouvidos dela, né? Mas não era ela, né? Dos demônios. A partir disso, eu comecei a ter, depois de 10 anos, depois de aprender um pouquinho, não que eu buscava isso, mas eu tive por um ano experiências toda semana. Mas não era eu não sou Ghostbusters, eu não fico caçando esse negócio. Mas pessoas vinham procurar, e algumas já vinham no meu escritório, já endemoniadas. Eu falei, cara, por que Deus não manda esse tipo de pessoa, né? Porque, gente, mas foi um aprendizado. Mas em resumo, tudo isso que Deus mostrou para mim é que o poder dele é infinitamente maior. Se você tiver a oportunidade um dia e ver alguém, não tenha medo. A Bíblia diz que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não precisa ter medo. Enfim, mas não é esse o ponto, tá? Porque o texto mostra que, da forma como eu falei, o homem que veio procurar Jesus e se prostrou, e ele se curvou, quer dizer, até os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. E ele se prostrou e acontece algo estranho, se você ver, porque tem um bate-papo de Jesus com os demônios. Eu já bati papo também, não vou falar, senão vai estender. Já bati papo, é muito esquisito, cara. Quer saber? Não quer saber? Já. Quer saber mesmo? Rapidinho uma palhinha. Eu lembro que eu estava tão cansado, depois de 4 horas orando por uma pessoa, falei, cara, eu estou cansado. Sério, não é brincadeira, né?
A pessoa chegou, eu falei, cara, eu tô cansado. Ô, senta aí. Aí o cara sentou. Vamos conversar aí, cara. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo. Pergunta, eu fui perguntando, né, umas coisas. E era com voz assim. E eu falava assim. Aí teve uma hora que o bicho começou a ficar, sabe esse negócio de olho branco? Tomara que você durma hoje. Mas o olho ficou branco na minha frente. Eu falei, não, volta, deixa eu olhar para você. Era assim, né? Por que eu estou falando isso? Por causa do papo. Depois o Senhor deu toda a estratégia para libertar. Enfim, esse homem os demônios tiveram uma conversa. E acontece algo estranho. Porque fala que é legião. E a legião, se você pensar, qual a quantidade dessa pessoa que estava carregada? A legião, você calcula de segundo os soldados da época, porque o exército romano tinha legiões, e cada legião tinha entre 2.000 a 6.000 soldados. Por isso que faz sentido 2.000 porcos. Entendeu? E aí, quando pede para expulsar, pede para ir lá. É possível sim. O demônio se alojar em animais? Sim, é possível. Eu já vi cachorro endemoniado, cara, é horrível, cara. Você vai sair logo, você nunca pensa nisso, que vai falar para o cachorro isso. Ele nem entende. Mas enfim, o que aconteceu foi algo bizarro, nunca visto. Ninguém naquela região tinha visto algo parecido. E aí entrou nos porcos e os porcos se atiraram um precipício abaixo. Então é uma história bem curiosa. É uma história assim que, poxa vida. E aí essas pessoas que nunca tinham visto isso, é claro que causa uma reação. E a reação foi, é desconhecido. Era algo totalmente desconhecido. Como para alguns de nós aqui pode ser desconhecido toda essa situação. Quando você vê algo novo acontecer. E esse era um fato novo na cidade. E as pessoas se assustaram. Mas também tinha um porém. Esses mesmos porcos, segundo alguns teólogos, esses porcos também eram usados em sacrifício aos ídolos. E era também, é claro, vendido por mercadores que se aproveitavam da idolatria das pessoas. Tem um significado? Pode ter um significado, mas eu vou me ater a uma coisa. Todos ficaram impressionados com o sobrenatural. Assim como a cura daquela mulher, na segunda parte, a cura impressiona, e a libertação impressiona. Como eu vivi muito nesse meio, eu sei como isso pode realmente impressionar. Mas hoje, talvez você fale, poxa, o tema é levando a sanidade, o que tem a ver o que ele está falando com isso? Tem tudo a ver. Porque o texto mostra pessoas que, ao invés, porque você pode ver, as pessoas prestaram atenção muito. O que as pessoas estavam prestando atenção? No poder de Jesus. Sim, é impressionante. As pessoas estavam prestando atenção no quê? Sim, nos porcos que se perderam. As pessoas prestavam atenção no sobrenatural e tinham medo desse fator novo. Mas para mim, o ponto central de tudo isso é essa própria pessoa que vivia atormentada por demônios. Porque se a gente perder a noção do que está acontecendo, muitas vezes nós vamos acabar prestando atenção mais no desconhecido, mais no que a gente não entende, mais no que aquilo que é impressionante, do que realmente importa nesse texto. O poder de Deus importa, a cura importa, mas existe uma coisa que acontece que parece que pouca gente naquela época, e pouca gente quando presta atenção, quando lê esse texto, vai prestar atenção. E o que é? Muito simples. Para mim o ponto central é esse homem.
Porque antes dele encontrar Jesus, esse homem, a Bíblia diz, conforme a gente leu, ele vivia o quê? Atormentado. Era um homem que vivia em tormento. Era um homem que tirava a paz das pessoas em sua volta. Eu duvido que não havia uma pessoa naquele lugar, naquela região, naquela cidade que não conhecia esse homem. Todo mundo conhecia ele. E todo mundo não queria passar na frente dele, porque o cara ainda vivia em cemitério. O bicho era louco. E aí tentavam prender ele. E você sabe, quem já teve experiência com o demônio sabe, o cara tem uma força descomunal, arrebentava as correntes. Isso é totalmente possível. Só para falar um exemplo, eu e o pastor Joel, a gente já fez isso. Só que foi legal, porque o Joel conseguiu segurar um demoniado. Porque eu lembro quando em 1996, cara, faz tempo. Em 1996, eu estava lá com os adolescentes, e o presbítero Sangue, inclusive, era professor também naquela época, né? De repente acabou o culto, veio da rua uma pessoa de rua falando: pastor, eu estou endemoniado. Eu falei, só que naquele tempo não era tão assustado mais, né? Falei, tá bom. Só que como tinha muito adolescente, eu falei, vamos, eu levei ele para trás, para que ninguém visse. E o cara era forte, cara, muito magro. Ele era muito magro, porque ele era aidético, né? E era tão forte que eu não conseguia segurar. Eu era o dobro dele. E o Joel veio. Aí, como eu conseguia segurar, eu falei, Joel, me ajuda aí. Aí o Joel muito ajudou, né? Ele, né? Deixou ele assim, a gente conseguiu orar, expulsou, né? Então imagina, era uma força descomunal. Mas o que esse homem provocava nas pessoas, ele tirava a paz do lugar. Era tormento. Sabe quando a gente não quer, não sei se você é assim, muitas vezes a gente não quer ficar perto de pessoas problemáticas, não é? Pessoas meio doidas. A gente às vezes quer passar longe. A gente vê pessoas na rua, os doidos, os nóia, a gente quer passar longe, não é? Muitas vezes. Então pensa isso multiplicado, porque esse homem tirava o tormento da cidade. E aí, quando esse homem é liberto, tem um encontro com Jesus, ele é liberto, as pessoas ligaram muito mais para o desconhecido, as pessoas ligaram muito mais para o sobrenatural, e as pessoas ligaram muito mais pelos porcos perdidos do que para esse homem. E para mim, esse versículo é central, porque a Bíblia diz sobre como esse homem se encontrou. De novo, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo. Cara, para mim isso é lindo. Lindo. Porque se a Bíblia está falando que ele ficou assentado, vestido, em perfeito juízo, é porque ele vivia de pé, atormentado, não vivia em paz, vivia pelado muitas vezes e sem juízo nenhum. E aqui ele estava vestido em perfeito juízo e sentado. O que isso se parece? Mostra uma pessoa normal. Sabe, muitas vezes as pessoas falam: poxa, você virou crente, pai. Você virou cristão. Você virou aleluia. Nossa, você... Sabe, às vezes a gente pensa que o ser cristão é ficar esquisito. Deixa eu defender uma coisa. Pelo contrário,
É esquisito para muitos porque a gente adora um Deus que não vê. A gente serve a um Deus que nunca viu. A gente oferta a um Deus que nunca viu. E é claro, para alguns é um bando de louco. Mas, se você ver bem o que Jesus faz em nossas vidas, na verdade, a pessoa de Jesus nos devolve a sanidade. Como assim? Deixa eu explicar. Vamos pensar. Muitas pessoas falam: o cara bebia pra caramba, o cara é alcoólatra e agora lá tá lá com a família, sei lá, tal, não sei. Que esquisito que ele se converteu. Ele fala que se converteu. Gente, as pessoas falam: ele se converteu, olha, algo estranho aconteceu com ele. Mas para mim, olha o que acontece. Um homem que se entregava à bebida, um homem que gastava rios de dinheiro em bebida, que não gastava tempo com a esposa e com os filhos, ele tem um encontro com Jesus, e a partir desse momento começa a ser um homem de família, que gasta tempo com a esposa e que gasta tempo com os filhos. Quem é mais são? Porque Jesus, ele provoca isso em nós. Vamos pensar só num simples fato. Só de pensar, Natal. Natal, em quem as pessoas pensam? No menino Jesus. E quando pensam no menino Jesus, o que isso provoca? Por mais que não conheçam Jesus, mas a gente fala, o espírito natalino, vê o presente. E as pessoas, quando lembram de Jesus, de repente as pessoas começam a agir como? Ficam mais boazinhas, não é interessante? Começa a pensar: nossa, eu preciso ajudar os pobres. Não ajuda o ano inteiro, mas eu preciso ajudar as crianças, eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas. Por quê? Porque a pessoa de Jesus, mesmo esse menino Jesus, as pessoas entendem por que ele veio. Ele veio para dar a vida, ele veio para entregar a vida, ele veio mostrar uma vida altruísta. Ele se entregou e ele não poupou nada dele mesmo. Ele deu todo o amor que ele podia dar para a humanidade. Mesmo aqueles que não são cristãos, que não creem, que não seguem a nossa fé, eles sabem, qualquer religião fala: eu não gosto do cristianismo, mas eu gosto de Jesus. Não é? Porque o cristianismo, gente, sempre eu falo isso, deixa bem claro, eu não sigo uma religião, de jeito nenhum. Eu sigo uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, nós não seguimos uma religião. Eu sigo Jesus, ele é o meu maior exemplo de como um ser humano deve ser. Porque esse homem que vivia atormentado, ele foi restaurado, a sanidade dele. O que ele buscava a vida inteira? Ele buscava paz, não é? Ele buscava paz na alma dele, que não encontrava em nenhum lugar. Ele vivia atormentado. Só que o encontro com Jesus não somente o libertou, mas o tornou humano. Eu sei que talvez você não viva nesse contexto. Como já frequentei vários movimentos, visitei várias igrejas, ou então lugares onde existe o pentecostalismo, alguma coisa assim, existe um perigo, porque existe muita busca pelo poder, né? Poder de Deus, Espírito Santo. Eu amo, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que o Espírito Santo age, mas só tem um perigo. As pessoas tendem a pensar que com esse poder eu me torno Deus, como Deus, assim no sentido de poderoso. A pessoa começa a sentir: eu sou poderoso, eu curo, tal, essas coisas. O grande perigo disso é a não compreensão de que a pessoa, o Espírito Santo vem não para nos tornar poderosos usando o poder, mas o Espírito Santo vem e usa-nos, mas ele tem a principal função de nos tornar como Jesus.
E nos tornar como Jesus não quer dizer simplesmente agir em poder e cura. Nos tornar como Jesus é nos tornar totalmente humanos, como Ele nos criou. Jesus mostra a nossa humanidade. Ele quer nos levar a sermos humanos, porque o ser humano cada vez mais tem virado um animal. Desculpa falar. Vive pelos instintos. Quando Jesus nos leva a essa sanidade, essa loucura. O cara que era apaixonado por dinheiro, ele vê que o dinheiro não pode ser o fim de todas as coisas, mas um meio de abençoar. Uma pessoa que era totalmente insana, materialista, ela começa a ver mais as pessoas. Gente, quando você olha a pessoa de Jesus e você vê como Jesus tratou as pessoas, Ele tratou as pessoas como pessoas humanas. Ele foi aquele que, por exemplo, deu o valor à mulher. Numa época em que a mulher não tinha valor, não era nem mencionada. Mas Jesus veio, Ele deu o devido valor às mulheres. Ele deixou de ver a mulher como os outros viam, porque mulher era mercadoria muitas vezes. Eu sei disso também porque teve um grupo que foi para a Síria na viagem missionária e tinha uma mulher, esposa de um amigo meu, e o cara ofereceu: me dá sua esposa, eu te pago com 6 camelos. 6 camelos por uma mulher. Existia uma cultura naquela época que mulher era moeda de troca também. E Jesus dá um valor a ela. Hoje, igualmente, se a gente pensa no tráfico humano, as pessoas olham as pessoas como mercadoria. Isso é desumano. Mas Jesus nos humaniza nesse sentido. Quando eu fui pregar na Polônia, eu estava conversando com uma pessoa que era da máfia, se converteu. E ele falou exatamente isso. Ele era traficante de mulheres, pegava mulheres porque era do leste europeu, Polônia, levava essas mulheres escondido para a Europa, depois que caiu o comunismo, levava para a parte ocidental para vender essas mulheres como mercadoria. Isso é desumano. Ele se converteu. E o Espírito Santo falou tão forte com ele que ele está fazendo o contrário. Está buscando resgatar as mulheres da prostituição que foram levadas à escravatura e buscar trazer libertação. A pessoa humanizou pelo simples fato de encontrar Jesus. Porque a pessoa de Jesus relembra que pessoas são valiosas. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele vai nos fazer olhar as pessoas, como Deus as criou. E isso é devolver a nós a sanidade. É isso que Ele vai provocar em você e em mim. É isso que Ele continuamente vai fazer. É nos devolver, é nos levar à sanidade. No exemplo dessa mulher, essa mulher que veio, tocou nas vestes de Jesus, só ela já dá uma pregação. Mas usando como exemplo, essa mulher que tocou no manto de Jesus, para sua informação, naquela época, ela tinha um grande problema. Primeiro, ela tinha uma hemorragia que nunca estancava. 12 anos. E pelo que a Bíblia indica, ela gastava tudo, então provavelmente era pobre. Gastou tudo que ela tinha com médicos. Era pobre. Se você pensar em 12 anos de hemorragia, provavelmente não tinha beleza física. Terceiro, por 12 anos ela não foi tocada. Por quê? Ninguém tocava nela. Porque ela era considerada impura. E essa mulher, justamente essa mulher, vai diante de Jesus. E quando ela vai diante de Jesus, ela vai com uma atitude. Ela vai com muita fé. Se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada.
Mas, aí você vê o diálogo depois, o que acontece. Por que Jesus, ela podia ser curada e ir embora, mas por que Jesus para tudo? Porque ele tinha sido chamado para orar pela filha de Jairo. Por que Jesus para tudo e fala essa frase, quem me tocou? Ele sabia quem tinha tocado, mas por que ele tinha que parar e falar quem me tocou? E essa mulher, ela teria que o quê? Se manifestar de alguma forma. Só que, lembra, dessas coisas, ela era rejeitada pela sociedade. Mas o que ela fez poderia também ser apedrejado. Por quê? Ela era impura. Lembra? Ela era impura. Provavelmente ela foi escondida. Provavelmente pode ter sido uma capa. E ela se aproxima de Jesus e toca. Quando você faz isso, você torna as vestes de Jesus impuras. Porque você é impura. Você não pode tocar. E ela toca. E sabe o que acontece? De alguma forma ela estava lançando toda a maldição dela sobre Jesus. Jesus fala, quem me toca? Quem me tocou? Será que ele falar, quem é você para me tocar? Sou impura? Não. Ele faz essa mulher publicamente confessar que era ela que tinha tocado. Por quê? Lembra disso. Ela tinha uma rejeição social. E Jesus não estava só preocupado em curar a enfermidade dela, mas ele, diante de todo mundo, ele fala, apesar de você ter feito algo que poderia ser algo de transferir a minha impureza para mim, a sua impureza para mim, lembra que eu te purifiquei, mas eu vou fazer algo a mais. Eu vou te afirmar publicamente, diante da comunidade. E ele fala uma palavra muito forte: filha, filha, a tua fé te curou. Mas não somente isso, filha, a tua fé te salvou. E ele restaura, sabe o que? A dignidade dessa mulher. Essa mulher agora publicamente era afirmada como uma pessoa que poderia voltar à sua comunidade. Nós vivemos uma sociedade de rejeição, mas Jesus, exatamente o que ele faz em nós é isso. A gente olha pessoas pela aparência, a gente vai olhar pessoas pelas condições, mas Jesus olha, faz nos olhar com a ótica dele e nos torna mais humanos. Eu queria finalizar só colocando um questionamento em nossos corações, porque com certeza você que conhece a Jesus, que conheceu a Jesus, uma coisa com certeza aconteceu. Houve uma mudança, mas quero falar, vai continuar. Por que a gente está aqui todo domingo ouvindo a palavra? Por que a gente cultua a Deus? Por que a gente está adorando? Sabe, a gente se torna aquilo que a gente adora. Como assim? Se você adora futebol, você vai viver futebol, vai ser futebol. Bando de louco, corintiano, só vive em função disso. Se você adora o dinheiro, você se torna isso, você vive em função disso. Mas se você fala, eu estou adorando a Deus, nesse contraste, nessa loucura de São Paulo, a vida corrida que a gente tem, esse tempo que a gente tem para parar e contemplar a Deus, a gente está afirmando, Deus, eu sei o quanto falta,
Eu sei quão pecaminoso eu sou, mas eu sei de um objetivo. Eu quero me parecer com aquilo que eu estou adorando. Eu quero me parecer contigo, em seu caráter, em sua pessoa. A gente adora, e a gente vai se tornar aquilo que a gente adora. Não que você se torne Deus, mas a gente quer se parecer com aquilo que a gente adora, sabe? E a gente aqui, toda semana, o pastor Joel prega, toda semana que a gente estuda a Bíblia, o objetivo de estudar a Bíblia não é só adquirir conhecimento. O objetivo de estudar a Bíblia é para você, em adquirindo o conhecimento de Deus, esse conhecimento seja capaz de transformar a imagem dele, para que você se pareça com ele. Então, quando alguém fala, quem é maduro? Quem é realmente maduro é aquele que, ano após ano, vai manifestando, sabe o que? O caráter de Cristo. O cara era violento? Não é mais. O cara vivia em guerra? Agora tem paz. O cara vivia desprezando as pessoas? Hoje é uma pessoa que olha as pessoas com amor. E talvez essa manhã, mais uma vez, a gente possa refletir sobre isso. Aonde eu estou em minha sanidade? Eu acho que todo mundo tem um pouco de louco aqui. Nós temos nossas loucuras, eu e você. Nós temos as nossas, sabe, nossas manias, as nossas coisas. E sabe, Jesus não quer te tornar esquisito. Mas Jesus, Ele mesmo, se tornou um exemplo daquilo que a gente pode se tornar. Por isso que Jesus falou, sede meus imitadores. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Sabe, no final, nós vamos ser como Jesus. E aqui está um parâmetro para a gente analisar como está a nossa vida. Por isso que a gente tem que estudar a vida de Jesus, os atos de Jesus, como Ele fez as coisas. Esse homem, no fim, encontrou a paz na alma dela. Talvez você nessa manhã vive sem paz. Esse homem provavelmente odiava as pessoas. E talvez você se encontre nessa manhã com ódio de pessoas. A gente cantou, aqui estou humilhado pelo seu amor, mas eu estou agora perdoado para perdoar. O que é isso? Você era incapaz de perdoar, mas por causa do amor de Jesus em sua vida, hoje você se torna uma pessoa capaz de perdoar, porque a falta de perdão traz escravidão na sua alma. Vamos curvar nossas faces e orar. É uma oração muito simples, que possamos olhar para dentro de nós mesmos nesse dia e agradecer. Agradecer por Jesus ter vindo em nossas vidas. Porque Ele não veio para te tornar um louco. Sim, louco por Ele. Mas Ele veio te curar. Ele veio te libertar. Mas Ele veio com a cura e com a libertação. Ele veio te fazer uma pessoa sã, abundante. Porque Ele quer que você e eu tenhamos essa vida. Tenhamos realmente uma vida. Não amarrado, não preso a tantas coisas, mas uma vida liberta. Livre para amar. Porque a gente é tão preso para amar, a gente quer nos tornar livre para amar. Livre para ser quem nós somos. E aquela mulher, pela primeira vez na vida dela, tinha experimentado tamanha paz e experimentou a aceitação. Aquele homem, pela primeira vez, ele estava sentindo não somente a paz da alma, mas que agora ele poderia começar uma nova vida.
todo tormento tinha ido embora. Pai, eu quero orar nessa manhã por aqueles que estão atormentados na alma. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, ministra a cada coração, Senhor, que vive atormentado. Eu quero orar por aqueles que têm vivido sem paz, que o coração e a mente é uma constante guerra. Senhor Deus, ministra a tua paz, que possamos olhar para Jesus como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, olha o coração de cada um. Existe, ó Pai, um desejo no coração de cada um, e isso é inerente a qualquer ser humano. O ser humano quer realmente ter alegria, quer ter paz, mas muitas vezes, ó Pai, nós vamos querer obter essa alegria e paz de uma forma que nunca vai nos trazer paz e alegria. E a chave está em Ti. Pai, nos ensina a Tua humanidade. Nos ensina, através do Teu poder também, a sermos tão humanos, a olhar o nosso próximo com os Teus olhos, a olhar os pobres com os Teus olhos, a olhar a mulher com os Teus olhos, a olhar o homem com os Teus olhos, a olhar aqueles que têm funcionários com os Teus olhos, aqueles que são patrões com os Teus olhos, aqueles que vivem em nossa volta com os Teus olhos. Que o Senhor coloque em nós olhos de misericórdia e graça, Pai. Senhor Deus, trabalha no coração de cada um. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Nos enche do Teu amor, mais e mais. Muito obrigado, Papai. Nós oramos em nome de Jesus.